Pessoal, seguindo, próximo item nosso aí, da aula ainda dessa semana, vamos falar agora de culpa, tá? Terminamos dolo, encerramos a análise do dolo, vamos agora para culpa. Da mesma maneira, conforme eu mencionei lá no dolo, ela vem inserida lá no artigo 18, mas agora no inciso 2, tá? Então, se você pegar o inciso 2, o legislador vai lá e diz assim, ó, disse o crime, vai para o inciso 2, culposo, quando a agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Vamos lá. Então veja que, em regra, né, o legislador define a culpa como sendo uma conduta negligente, imprudente ou imperita. Mas vamos analisar isso porque não é somente isso, não é bem assim, tá? É óbvio que na culpa, assim como no dolo, o indivíduo realiza a conduta, tá? Só que lá no dolo a conduta é dolosa, ele tem a intenção, ele assume o risco. Aqui nós não estamos diante de uma situação de dolo. Agora aqui o indivíduo realiza a conduta, tá? E lá ele visa buscar um resultado ilícito. Aqui na culpa ele visa buscar um resultado lícito, tá? Mas nesse meio, nesse intervalo, tá, entre a conduta e o resultado, esse resultado acaba ocorrendo de forma diversa a que ele pretendia. Então, exemplo. O indivíduo sai da casa dele, vamos pegar um exemplo mais fácil para vocês entenderem, conduzindo um veículo automotor, tá? E ele sai da casa dele, entra nesse veículo e coloca o veículo em movimento. Isso é conduta, ok? E ao colocar o veículo em movimento, ele visa alcançar um resultado. Qual é o resultado? Chegar a um determinado ponto. Então, por exemplo, você sai da sua casa em direção ao seu local de trabalho. Portanto, você sai do ponto A, realizando conduta, e nessa conduta você visa obter um resultado. Qual é o resultado? Chegar no ponto B. Chegar no ponto B é um resultado lícito. Entre o ponto A e o ponto B, você atropela alguém. Esse atropelamento de alguém, lesionando ou matando, é um resultado ilícito, mas esse resultado ilícito não lhe era pretendido. Você não imaginava que ele fosse acontecer. Aí reside a culpa, a grosso modo. Exemplo bem grosseiro, tá bom? Para vocês entenderem isso. Então é isso que nós vamos analisar aqui. E por que você atropelou a pessoa? Aí eu preciso saber, tá? Se foi por negligência, por imprudência ou por imperícia, só para que vocês consigam entender o raciocínio que nós vamos desenvolver aqui. Então veja, pessoal, o Código Penal e leis extravagantes, em regra, pune crimes na forma dolosa. Então, se você pegar o Código Penal lá na parte especial, todos os crimes, na hora que o legislador o descreve, o define, ele faz uma definição dolosa, tá? Significa o seguinte, só é possível o crime na forma culposa, e portanto ela vem de forma excepcional, é uma exceção. Então a regra é o legislador definir crimes dolosos. Excepcionalmente ele vai definir crime culposo. E quando ele o faz expressamente, tá? Então veja, regrinha, tá? Os crimes são definidos, são descritos na sua forma dolosa. Quando o legislador admitir que o crime pode ser praticado também na forma culposa, ele o faz expressamente, ele menciona, tá? Então, homicídio, tá? Ele vai lá e define o crime, matar alguém, é doloso, tá? Se você continuar lendo os parágrafos, você vai encontrar lá um parágrafo que o legislador vai lá e diz, se o homicídio é culposo, aí vem pena de tanto a tanto. Então, ele admite o homicídio tanto na forma dolosa como na forma culposa. Mas se você for lá no artigo 155 do Código Penal, você já vai encontrar a definição, você vai ler o artigo 155 inteirinho, tá? O caput, parágrafos, incisos, enfim, ele inteiro. Em nenhum momento você vai encontrar a referência à culpa. Logo, não existe furto culposo, porque se o legislador não indica, é porque não é cabível a forma culposa. Mas cuidado, porque nós temos uma exceçãozinha a essa regra que eu acabei de falar. Ah, professor, que regra que o senhor acabou de falar? O legislador descreve crimes dolosos, quando ele admite a forma culposa, ele faz expressamente. Está escrito lá.
tá? Se o crime for culposo. Mas cuidado, porque raramente, mas muito raramente, nós podemos encontrar crime culposo sem essa previsão expressa, tá? Exemplo disso, você pega lá o artigo 180 do Código Penal, vamos nele, receptação. Vai lá no crime de receptação, o artigo 180, vocês vão encontrar um exemplo de crime culposo em que o legislador não faz a menção expressa da culpa. Vai lá no parágrafo 3º do 180, você verifica assim, ó, adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pronto. Fez alguma referência à culpa aí? Nenhuma. Mas a doutrina e a jurisprudência já entendeu que o parágrafo 3º é uma forma culposa de receptação, mesmo sem ter menção expressa do legislador. Tá bom? Essa era a observação inicial que nós precisávamos fazer antes de adentrar definitivamente no estudo da culpa. Vamos lá. Verifiquei aí pelo artigo 18, inciso 2, que a culpa ela decorre basicamente da imprudência, negligência ou imperícia. Vamos falar o que é isso daqui a pouquinho, tá? Então veja, no caso concreto, você avalia se há culpa analisando, porque você extrai dessa imprudência, negligência ou imperícia, 2 subelementos. Vamos entender isso, tá? Quais são esses 2 subelementos? Para que possamos ter a chamada culpa, tá? Você precisa verificar se o indivíduo, se o sujeito quebrou o dever de cuidado objetivo e se havia previsibilidade objetiva do resultado. Então, esses 2 subelementos são indispensáveis para você distinguir culpa de dolo e para você saber se teve culpa. Então, dolo não existiu. Eu sei que a conduta do indivíduo não foi dolosa. Preciso verificar se ele agiu de forma culposa. Agora, eu preciso verificar esses 2 elementos. Quebra do dever de cuidado objetivo e previsibilidade objetiva do resultado. Se eu não tiver conhecimento disso, e nós estudamos isso aqui na parte geral, eu não entendo se o crime é culposo ou não é culposo, porque o legislador não define lá na parte especial. Ele só diz se o homicídio é culposo, ponto. O que eu preciso saber para entender se o homicídio é culposo? Eu preciso verificar se o agente quebrou o dever de cuidado objetivo e se ele, ao realizar a conduta, tinha previsibilidade objetiva desse resultado. São os 2 subelementos da culpa, tá? E aí os demais advêm lá do dolo, tá? É óbvio que ele realizou conduta, tá? Com essa conduta ele visava obter um resultado lícito e acabou obtendo um resultado ilícito. Anexo, precisa existir nexo entre a conduta e o resultado. Precisa haver tipicidade, acabei de dizer, o legislador precisa descrever a culpa no tipo penal. Se ele não descreve, não tem culpa, tá? Então, por exemplo, a lesão corporal, ela admite a forma dolosa e admite a forma culposa? Admite, mas está expresso lá a forma culposa. O homicídio admite a forma dolosa, admite a forma culposa? Sim, mas está expresso a forma culposa. O furto admite a forma dolosa e a forma culposa? Não. Por que a forma culposa não? Porque não vem expresso, ok? Tá? Então, quando vier expresso lá a forma culposa, ou no exemplo que eu dei do parágrafo 3º do 180, que não vem, mas a doutrina e a jurisprudência já entendeu que é culposo, agora, para eu saber se tem culpa ou se não tem culpa, eu preciso conhecer esses 2 subelementos da culpa. A quebra do dever de cuidado objetivo e a previsibilidade objetiva do resultado. É ela, ou são esses subelementos, que te indica se teve ou se não teve conduta culposa. Perfeito? Vamos a ela então? Vamos entender isso? Vamos lá. O que vem a ser, primeiro subelemento, quebra do dever de cuidado objetivo. Vamos entender isso aí. O que significa dever de cuidado? Vamos analisar cada um desses termos aí para que possamos entender. O que é o dever de cuidado? Dever é uma obrigação, tá?
Então, dever de cuidado, pessoal, é uma obrigação imposta a todos nós, a todas as pessoas que vivem em sociedade, tá? De modo que sejamos cuidadosos no nosso cotidiano. Dever de cuidado significa que o legislador, é como se o legislador dissesse, olha, no seu dia a dia, tudo que você vai fazer, você precisa tomar cuidado, você precisa ser cuidadoso, atencioso naquilo que você está fazendo. Então veja, a hora que você vai atravessar uma rua, no teu dia a dia, você está caminhando pela cidade, você está indo de um ponto A a um ponto B a pé, tá? Você vai ter que caminhar. Ao caminhar, o que as normas nos determinam? Se você está caminhando, se você é um pedestre, você tem a calçada para fazê-lo. Você não pode caminhar no meio da rua, tá? Porque aí você não está tendo dever de cuidado. Ao caminhar com segurança, precisa fazê-lo na calçada. Mas chega num determinado momento que a calçada acaba, você vai ter que atravessar a rua. Tem faixa de pedestre, você precisa parar antes e olhar para a direita e para a esquerda, ou para o fluxo ali, ou se tem sinal semafórico, ou se não tem, fazer toda essa observação para depois atravessar a rua. E assim, sucessivamente. Ao dirigir um carro, você precisa tomar os cuidados determinados com a lei de trânsito. É o chamado dever de cuidado, é aquele dever imposto no nosso dia a dia. Ao fazer as refeições, você precisa tomar cuidado para fazer a refeição. Você vai se queimar, você vai botar fogo na casa, você vai lesionar outras pessoas. O dever de cuidado é a obrigação de ser cuidadoso no cotidiano. Esse é o primeiro ponto, isso é imposto a todos nós. Significa o seguinte, se todo mundo nos dia a dia tomasse os cuidados que as normas nos impõem, tá? Fôssemos atentos, não teríamos crimes culposos. Tá? A gente só tem crime culposo porque sempre alguém falta com esse dever de cuidado. Ou seja, alguém está desatento a esses deveres de cuidado, não respeita esses deveres de cuidado. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo, dever de cuidado, já falamos, entendi, professor, tranquilo, dever de cuidado, é a obrigação imposta a todos no nosso cotidiano, né? Nas nossas ações diárias. Perfeito, dever de cuidado, tranquilo. Mas esse dever de cuidado precisa ser legalmente objetivo. O que significa o objetivo? Pessoal, o dever de cuidado objetivo, o objetivo nada mais é do que ter como referência para cuidado um padrão mediano. Então não é aquela pessoa extremamente cuidadosa, também não é aquela pessoa minimamente cuidadosa, tá? Então eu tenho um limite, o mínimo e o máximo. O objetivo é o padrão mediano, tá? Esse é o dever de cuidado mediano. Então veja, se eu pegar 5 ou 6, ou todos vocês aí, e falar o seguinte, ó, cada um pega o seu carro ou a sua moto e sai do ponto A e vai até o ponto B. Tá? Então eu determino o ponto A, fica alguém lá no ponto A. Então tem 50 carros lá no ponto A. Estabelece o trajeto para chegar no ponto B. Vão chegar os 10, os 20, os 30, os 40, os 50 juntinhos no ponto B? Não vão. Tá? Alguns vão acelerar mais, tá? E aí vão chegar mais rápido, chegarão primeiro, e certamente para chegar primeiro nesse trajeto faltaram com alguns deveres de cuidado. Outros serão extremamente cuidadosos e vão chegar por último, e a maior parte vai chegar no meio termo ali. Tá? Então, que é o padrão mediano. Então, o objetivo, dever de cuidado, o objetivo dado pelo legislador é exatamente essas pessoas de padrão mediano. Nem muito cuidadoso, extremamente cuidadoso, nem minimamente cuidadoso. Ok? Esse é o ponto. Então já entendemos o que é dever de cuidado, já entendemos o que é objetivo. Tá? O objetivo é um padrão mediano de prudência, de discernimento. Tá? E o que vem a ser a quebra? E aí nós fechamos. Quebra do dever de cuidado, o objetivo. Só falta a quebra. O que é a quebra? A quebra do dever de cuidado, objetivo.
A quebra, pessoal, ela ocorre quando a conduta do sujeito ficou abaixo do que se esperaria de uma pessoa mediana na situação que de fato se deu a hipótese. Ela fica numa situação abaixo. Então, naquele padrão que eu mencionei para vocês, tá? Ele é objetivo, que é o padrão mediano. Tá? Então, no caso concreto, o que significa quebrar esse dever de cuidado? Quando você fica abaixo de um padrão aceitável no convívio em sociedade, de um padrão médio aceitável no convívio em sociedade, tá bom? Então é isso, dever, quebra do dever objetivo de cuidado é quando o indivíduo não está dentro do limite mediano aceitável para se viver em sociedade. O indivíduo fica muito abaixo ou, dependendo da situação, ele fica extremamente acima. Por isso, negligência, imprudência, tá bom? Então veja, é dentro da quebra do dever de cuidado objetivo que nós analisamos a imprudência, a imperícia e a negligência. De que maneira eu analiso, de que maneira eu verifico que o indivíduo quebrou o dever objetivo de cuidado? Verificando se ele foi imprudente, se ele foi negligente ou se ele foi imperito. Então a negligência, a imperícia e a imprudência são meios, instrumentos utilizados para, no caso concreto, eu verificar se aquele indivíduo, se aquele sujeito quebrou o dever de cuidado objetivo. Tá bom? Tranquilo isso? Então veja, num caso hipotético, se a conduta do réu ficar abaixo desse padrão, houve a quebra do dever objetivo de cuidado. Se ficar abaixo do padrão mediano, a conduta dele foi negativa. Se a conduta dele foi negativa, ele quebrou o dever objetivo de cuidado pela negligência. Ó, negativo, negligência, para vocês memorizarem. Então, na negligência, o agente fica abaixo do padrão mediano. A quebra fica abaixo do limite médio de cuidado objetivo. Por isso que a culpa se deu por negligência. Tá? O que significa negligência? A negligência é a inércia psíquica, é a preguiça, é a displicência. Então, exemplo de quebra do dever de cuidado objetivo pela negligência, ou seja, você ficar abaixo dessa linha mediana, que é o objetivo. Tá? O objetivo é a linha mediana. O indivíduo fica abaixo da linha mediana pela negligência. Exemplo, eu verifico que os pneus do meu carro estão carecas, não estão mais em condições de uso. E aí eu verifico e falo o seguinte, eu não vou trocar esse mês não, porque o meu orçamento esse mês já está comprometido, eu vou esperar para o mês que vem. Até o mês que vem aguenta. Agora eu fui displicente. Agora houve uma inércia psíquica e eu continuo colocando o veículo em movimento. Tá? Um belo dia, com o veículo em movimento, um desses pneus estoura, eu acabo perdendo a dirigibilidade e atropelo um pedestre que está caminhando pela calçada. Agora eu quebrei o dever objetivo de cuidado porque eu fui displicente, porque eu fui relaxado, desleixado, preguiçoso. Eu fiquei abaixo da linha mediana, eu fui negligente. Tá? O imprudente é quando eu extrapolo a linha mediana, por isso objetivo. Tá? Eu extrapolo o dever de cuidado objetivo, que é o mediano, o objetivo é o médio, aí mencionado. Tá? Aí a minha conduta passa a ser imprudente. Imprudente, eu vou além, eu excedo, eu ultrapasso os limites permitidos. A imprudência, o agente atua de forma precipitada. A precipitação, afoitamento. Tá? O indivíduo age sem cautela. Portanto, ele
excede. Aquele exemplo que eu dei para vocês, todos saírem do ponto A para chegar no ponto B. Quem chegar primeiro, provavelmente nesse trajeto, em algum momento, violou o dever de cuidado objetivo, mediano. Por que violou o dever de cuidado objetivo? Porque certamente excederam em algum momento. Ou passaram o sinal semafórico, ou não pararam respeitando um sinal pare de solo, ou porque a velocidade era de 40, andaram a 80. Alguma forma além ocorreu. Portanto, houve a imprudência. Se nesse trajeto do ponto A ao ponto B não ocorrer nenhuma violação de norma penal, porque exceder a violação é violação de norma administrativa. Passar um sinal semafórico vermelho é violação de infração administrativa. Administrativa é outra situação. Se não violar nenhuma norma penal, tá, não há crime. Mas se violar, haverá. Por qual motivo? Quebra do dever de cuidado objetivo. Por qual meio? Pela imprudência, porque foi afoito, excedeu o limite mediano. Perfeito? Entenderam isso? Essa é a situação. Ah, professor, falta aí analisar a imperícia. O que vem a ser a imperícia? Pessoal, de forma bem resumida, tá? A imperícia é a falta de conhecimento teórico ou prático no exercício de profissão. Por isso que a imperícia é chamada pela doutrina de culpa profissional. Culpa profissional, tá? Então veja, na imperícia, ou a imperícia, não leva em consideração o que o agente sabe, mas o que ele deve saber. Então veja, imagine vocês, se é culpa profissional, imagine vocês a seguinte situação para vocês entenderem imperícia e a gente avançar. Porque a negligência é fácil, a imprudência é fácil. Tá? Então, se eu estou dirigindo um veículo numa via pública, onde a velocidade é de 40 por hora, e eu atropelo alguém porque eu estou a 80 km por hora, eu violei ou eu quebrei um dever de cuidado objetivo. Por qual meio eu quebrei o dever objetivo, o dever de cuidado objetivo? Pela imprudência. Se a velocidade era 40, eu estava a 80, eu extrapolei o limite mediano. Imprudente. E a imperícia? A imperícia é a culpa profissional. Imagine vocês que eu sou médico, tá? Sou médico e, como médico, eu tenho autorização legal para atuar em qualquer especialidade. Eu posso ser médico clínico geral, eu posso fazer cirurgia estética, eu posso fazer cirurgia cardíaca, enfim. Tá? Eu tenho conhecimento em todos os ramos da medicina. É óbvio que internamente não se orienta que haja dessa maneira, orienta que se especialize numa área. Tá? Então veja, eu me especializo em cardiologia e nesse ramo da medicina eu entendo tudo, faço cirurgias cardíacas brincando, tá? Sem problema algum. Tá? Mas um belo dia eu resolvo fazer uma cirurgia estética em alguém. Só que nesses 20 anos que eu só faço cirurgia cardíaca, então eu não acompanhei a evolução desse ramo específico da medicina. Mas eu tenho autorização para fazer, eu tenho um conhecimento mínimo para realizar essa cirurgia? Em regra, sim. Então, se eu fizer, mesmo sabendo que eu não tenho os equipamentos apropriados, que eu não estou atualizado naquele ramo, ao fazer isso, eu estou violando, eu estou quebrando um dever de cuidado objetivo que a minha profissão me impõe. E eu já sei disso previamente. Se ainda assim eu insistir em realizar e lesionar ou matar o meu paciente, eu respondo por homicídio culposo ou por lesão corporal culposa. Por quê? Porque eu quebrei um dever de cuidado objetivo que a profissão me impunha. Há 20 anos fazendo cardiologia, você não poderia ter feito essa. Ah, mas eu tenho conhecimento para fazer. Mas o conhecimento é o suficiente? Está atualizado para esse tipo de cirurgia? Não, isso não. Ah, então você foi imperito. Tá? É a culpa profissional. Outro exemplo, saindo da medicina. O indivíduo tem 18 anos de idade, mas ele dirige caminhão desde os 16. Ilegalmente, mas
enfim, dirige. Isso é hipotético, ele dirige desde os 16. Ele dirige muitíssimo bem um caminhão. Dirige melhor o caminhão do que muitas pessoas habilitadas para dirigir caminhão. Mas ele não tem autorização legal para fazê-lo. E dirigindo um caminhão sem ter autorização para fazê-lo, ele acaba lesionando alguém por quebra do dever de cuidado. Pergunto, ele foi negligente, imprudente ou imperito? Raciocina. Agora um outro exemplo. Eu sou habilitado para dirigir caminhão. Fui lá, me inscrevi na autoescola, fiz as provas, me ensinaram como fazer, eu fiz, recebi a habilitação categoria D ou E, tá? Mas faz 20 anos que eu nunca mais peguei um caminhão para dirigir. Me habilitei e depois nunca mais eu dirigi caminhão. Mas eu tenho autorização. Fui renovando, eu tenho autorização. Mas experiência nenhuma. Aí um belo dia eu pego um caminhão, uma carreta carregada, 40 toneladas, e entro com essa carreta em São Paulo dirigindo. Eu tenho autorização para dirigir, mas eu tenho o conhecimento necessário, eu tenho a experiência necessária, eu estou atualizado com a direção daquele tipo de veículo? Não. E aí então eu atropelo alguém, algum pedestre na rua. Agora eu tenho autorização para dirigir aquele caminhão, portanto eu sou motorista profissional, mas eu tinha a habilidade necessária para desenvolver aquela dirigibilidade naquele momento? Não. Portanto, eu quebrei o dever de cuidado objetivo pela imperícia. A imperícia é a culpa profissional. No primeiro caso, do indivíduo que não era habilitado, ele não era profissional. Portanto, não há imperícia. Ou ele foi negligente ou ele foi imprudente ao dirigir aquele caminhão. Mas lá ele dirigia bem pra caramba. Mas ainda assim, ele quebrou o dever de cuidado. Ou ele foi negligente ou ele foi imprudente, dependendo do caso. No segundo exemplo, que o indivíduo era habilitado, mas não tinha experiência para dirigir, agora ele foi imperito. Entenderam a diferença de uma coisa para outra? Esses três instrumentos, a imperícia, a negligência ou a imprudência, são os meios que você se utiliza para quebrar o dever de cuidado objetivo. Então, a quebra do dever de cuidado objetivo é subelemento da conduta. Perfeito? Tranquilo? Ótimo. O segundo subelemento é a previsibilidade objetiva do resultado. Previsibilidade objetiva do resultado. São esses dois subelementos que distinguem culpa de dolo. Tá? Então, o que vem a ser a previsibilidade objetiva do resultado? Pessoal, veja, o juiz, ele também deve avaliar se o resultado produzido, tá, era objetivamente previsível. Isso é, algo que poderia ser antevisto por uma pessoa mediana. Tá? Então veja que na culpa eu tenho sempre como referência a conduta mediana, a pessoa de padrão mediano, que é o médio, nem mais nem menos, o médio. A previsibilidade, o próprio nome já diz, é você antever, dentro de um padrão mediano, se era comum aquela situação. Então, você como juiz futuramente, você vai lá e vai verificar, o indivíduo foi negligente, foi imprudente ou foi imperito. Ele quebrou, né, o dever objetivo de cuidado. Agora, o que você tem que fazer? Eu preciso verificar se aquele indivíduo, você tem que entrar na mente dele. Eu preciso verificar se aquele indivíduo, se ele tinha previsibilidade objetiva do resultado. Como tem o objetiva, o que o legislador está dizendo para o juiz? Olha, pegue uma pessoa de padrão mediano, pegue como referência uma pessoa de padrão médio e troca aquele autor, aquele réu, troca ele e coloca uma pessoa de padrão mediano no lugar dele. Faz a pergunta, se fosse uma outra pessoa de padrão mediano no lugar desse aqui, teria agido como esse aqui agiu? Se a resposta for qualquer um que você colocar no lugar dele, teria agido da mesma forma, porque o resultado teria sido o mesmo. Então não houve previsibilidade. Ou então, não, esse aqui não teria feito dessa forma, teria feito, a pessoa de padrão mediano teria feito de outra forma. Você fala, então, uma pessoa de padrão mediano teria
previsibilidade do resultado. Esse aqui não teve, portanto, culpa. Entenderam? A previsibilidade é isso que se faz, é dessa maneira que se analisa. Então veja, imagine vocês a seguinte situação, alguns exemplos para ilustrar a previsibilidade objetiva do resultado. Você está dirigindo um veículo da sua cidade, por exemplo, a São José do Rio Preto. Tá? Você está tomando a rodovia lá e está dirigindo o veículo. Você olha a sinalização, está lá 110 km por hora. Você olha no teu carro, está 110 km por hora. Está perfeito. Você está com cinto, documentação, tudo em ordem. Você está atento ao trânsito. Ok? Está tudo ok. É assim que a lei determina quando você está conduzindo um veículo automotor. É o chamado dever objetivo de cuidar. Perfeito. De repente você está passando por Jales, por Votuporanga, por Fernandópolis, enfim, e tem os viadutos. Quando você está passando embaixo de um viaduto daquele, ou se aproximando de passar embaixo de um viaduto daquele, uma pessoa se joga lá de cima. Você tenta frear o carro freado bate na pessoa e mata. Pô, você está dirigindo corretamente, alguém se lança de um viaduto, você não tem tempo, tá? De forma alguma para evitar aquele resultado. A pergunta que se faz é: havia previsibilidade quando você estava em deslocamento que alguém ia se lançar daquele viaduto? Tá? É só você colocar uma pessoa de padrão mediano. Qualquer pessoa que você colocar no seu local, no seu lugar, faria. Eu não tenho o que fazer, meu amigo. Ali qualquer um. Aí vem aquela coisa, até Deus, se estivesse dirigindo o veículo, não teria como evitar um acidente. Ou seja, não havia previsibilidade nenhuma daquela situação. Pessoa de padrão mediano jamais preveria que aquilo pudesse acontecer. Logo, não tem culpa. Tá? Portanto, eu não vou ser responsabilizado pela morte daquele indivíduo, mas pela teoria da conditio sine qua non que causou a morte dele. Foi o impacto do meu carro no corpo dele. Tá? Mas eu não vou responder, porque eu não queria matá-lo, não tem dolo, e da mesma forma não tem culpa. Por que não tem culpa? Porque não tem previsibilidade objetiva do resultado, tá bom? Então esse é um exemplo, mais um, para a gente poder entender essa questão aí, tá? Imagine vocês uma situação atual, que o ano passado agora, sei lá, setembro, agosto do ano passado, um médico experiente recebeu um paciente, e o paciente falou o seguinte: tô com um sintoma, dor no corpo, a minha cabeça está pesada, parece que eu estou resfriado, mas eu estou com falta de ar. O médico, ninguém falava de Covid-19, ninguém tinha conhecimento disso. O médico vinha lá e dizia: não, você é resfriado. E prescrevia o medicamento como se fosse uma gripe, um resfriado que aquela pessoa tinha. Dias depois, a situação dela se agravava e ela morria. Provava-se logo em seguida, porque o médico lá da China descobriu que isso era Covid, não tinha nem nome, mas depois passou a ter nome. Veja, é uma previsibilidade. Quando o médico atendeu esse paciente, tinha previsibilidade desse vírus, que foi denominado de Covid-19? Não tinha. Qualquer médico especialista, se você colocar na situação daquele indivíduo, daquele coitado, iria prescrever a medicação para resfriado, porque não havia previsibilidade objetiva dessa doença. É algo que passou a ser descoberto agora, recente. Portanto, esse médico não teve culpa alguma, tá? Ele não tinha como antever, dentro de um padrão mediano, essa doença. Tranquilo? Essa é a hipótese, tá? Então veja, pessoal, além disso, para a gente finalizar esse assunto, tá? Segundo a doutrina, vocês vão encontrar isso aí, tá na doutrina, além de você analisar esses dois subelementos, né, depois de constatar que houve fato típico e antijurídico, o juiz, no âmbito da culpabilidade em matéria de crimes culposos, cuidado com isso, deve analisar ainda a chamada previsibilidade subjetiva do resultado. Então, nós estamos falando da previsibilidade objetiva. Vem a doutrina e diz: feito toda essa análise, o juiz ainda precisa fazer uma análise da previsibilidade subjetiva do resultado. Então, você vai falar, o que consiste essa previsibilidade subjetiva do resultado?
nada mais é, pessoal, do que a capacidade de antever o resultado segundo as condições individuais daquela pessoa, por isso subjetiva. Agora você não toma mais como referência um padrão mediano, agora você toma como referência as condições daquele indivíduo, na situação em que ele se encontrava. Então primeiro você faz uma análise tomando como referência o padrão mediano, comum, de várias pessoas, depois você traz isso, segundo a doutrina, para análise, levando em consideração as condições daquela pessoa réu. Previsibilidade subjetiva. Então imagine vocês a seguinte situação para vocês entenderem isso. Imagina um médico recém-formado. Tá? O médico recém-formado, ele se depara com uma doença rara. Tá? O médico recém-formado se depara com uma doença rara. Se você apanhar médicos experientes, padrão mediano, comum, um profissional experiente, se ele tivesse atendido aquele paciente, ele, profissional experiente, poderia certamente antever essa doença rara e dar um diagnóstico correto. Mas o médico, coitado, jovem, ainda inexperiente, naquele caso específico, ele não teve condições de ter esta previsibilidade subjetiva. Então veja, para esse médico jovem, o fato é típico e é ilícito, mas o juiz, levando em consideração a previsibilidade subjetiva, vai deixar de impor pena para ele. Não é que ele não cometeu o crime, o fato é típico e ilícito, mas não vai recair culpabilidade sobre ele. Porque na análise da previsibilidade subjetiva, pela falta de experiência, não é falta de conhecimento, é falta de experiência. Previsibilidade subjetiva. Ele, médico, réu, indivíduo em si, se com o passar do tempo ele conseguiria diagnosticar aquela doença rara, mas naquele momento não foi possível pela sua falta de experiência ainda. Portanto, está ausente a culpabilidade. Por quê? Porque para aquele médico jovem não se exigia dele um comportamento diferente àquele diagnóstico que ele deu, porque lhe faltava ainda experiência. Então o fato é típico, é antijurídico, mas não é culpável. Ele vai ficar isento de pena, exatamente porque a previsibilidade subjetiva do resultado elimina a chamada exigibilidade de conduta diversa, tá bom? Então, para a gente finalizar esse assunto, perguntinha padrão de concurso de exame de ordem, tá? Qual a consequência da imprevisibilidade do resultado nos crimes culposos? Qual a consequência da imprevisibilidade do resultado nos crimes culposos? A resposta que vocês vão dar é: depende. A imprevisibilidade objetiva, por excluir a culpa, torna o fato atípico. Então veja, a imprevisibilidade objetiva, ela é subelemento da culpa. Se ela é subelemento da culpa, ela elimina a culpa. Se ela elimina a culpa, ela elimina a conduta. Se ela elimina a conduta, ela elimina o fato típico. Se ela elimina o fato típico, eu não tenho crime porque o fato é atípico. Já a imprevisibilidade subjetiva, que é essa do exemplo do médico inexperiente, do jovem médico, ela exclui a culpabilidade. Por que ela exclui a culpabilidade? Porque ela trata de uma situação de caso de inexigibilidade de conduta diversa. E a inexigibilidade de conduta diversa é elemento da culpabilidade que nós ainda vamos estudar, tá bom? Então a previsibilidade objetiva elimina a culpa, e a culpa está relacionada à conduta, logo elimina o crime. A previsibilidade subjetiva elimina a exigibilidade de conduta diversa. E a exigibilidade de conduta diversa é elemento da culpabilidade, portanto ele vai ficar isento de pena. Abraço a todos, a gente volta tratando de espécie de culpa no próximo bloquinho.